Então, vamos lá? Vamos dar seguimento à leitura do capítulo 1 que a gente estava lendo? Então, a gente parou no subtítulo Abra os Olhos. A gente vai continuar daqui, tá bom? Infelizmente, a maioria das pessoas, até mesmo as cristãs, se expuseram a tantas mentiras, sem ter consciência disso, que nem sequer percebem que estão sendo enganadas. Essa é a natureza da mentira. Ela nos cega para o fato de que estamos sendo enganados. Um de nossos objetivos neste livro é incentivar as mulheres cristãs a abrir os olhos e a começar a avaliar o que está acontecendo ao seu redor, a despertar para a mentira que é tão difundida, tanto em nossa cultura secular quanto na cristã. Muito do nosso estilo de vida está enraizado em modos de pensar que simplesmente não são verdadeiros. O resultado é uma casa construída sobre areia movediça. Uma mentira leva a outra mentira, e a outra e a outra. Infelizmente, a maioria das pessoas aceita qualquer coisa que ouve e vê inconscientemente. Ouvimos música, lemos livros e revistas, assistimos a filmes, ouvimos conselhos e respondemos a anúncios sem que façamos perguntas importantes a nós mesmos. Qual é a mensagem aqui? Isso realmente é verdade? Eu estou sendo enganada por um modo de pensar que é contrário à verdade? A promessa de Satanás para Eva foi tentadora. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Quem poderia resistir a essa oferta extraordinária? A árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Verso 6. Se ela não parecesse tão atraente, você acredita que Eva teria aceitado a oferta? Se esse fruto fosse podre e cheio de vermes, Eva teria considerado desobedecer a Deus? Claro que não. O que torna as ofertas de Satanás tão fascinantes e enganosas é que elas parecem muito corretas. O problema é que Eva não parou para avaliar o que realmente estava acontecendo. Não parou para discernir a verdade do erro. Tampouco parou para considerar o custo e as consequências do que estava prestes a fazer. Se Eva pudesse ter imaginado as consequências desagradáveis, dolorosas e mortais de sua escolha, em sua própria vida, em seu relacionamento com Deus, em seu casamento, em seus filhos, nos filhos de seus filhos, pelo pecado de seu marido que a seguiu, em cada ser humano que iria viver no planeta, você acredita que ela teria escutado a mentira de Satanás e desobedecido à lei de Deus? Duvido. Mas nós temos exatamente o mesmo problema. Descobri que muito poucos cristãos consideram seriamente as consequências de suas escolhas. Nós simplesmente vivemos nossa vida respondendo às pessoas, às circunstâncias e às influências que nos rodeiam, comendo o que desejamos naquele momento, comprando o mais novo aparelho anunciado na TV, adotando a última moda e abraçando o estilo de vida, os valores e as prioridades de nossos amigos. Tudo parece tão bom, tão certo, tão inocente, mas acabamos em relacionamentos abusivos, afundados em dívidas, irritados, frustrados, enredados e oprimidos. Fomos enganados. Caímos em uma mentira. Em um exemplo inesquecível desse tipo de engano, uma jovem mãe de 7 filhos me disse que havia se envolvido com um homem que conhecera na internet. Ela estava pensando em deixar o marido para ficar com esse outro homem. Quando nos reunimos certa noite, reconheceu que estava fazendo era errado, mas argumentou: ele é tão bom comigo e com meus filhos. Por 2 horas, implorei que ela visse que esse homem não estava realmente interessado nela ou em seus filhos. Se estivesse, não estaria destruindo seu casamento. Se ele realmente a amasse, não a estaria levando a violar a lei de Deus. Avisei-lhe que o caminho em que ela estava, embora parecesse tão atraente,
certamente levaria à destruição. Tentei ajudá-la a perceber que havia sido enganada e que sua única esperança era acreditar na verdade e abraçá-la. A progressão da mentira para a escravidão. Nos capítulos seguintes, vamos examinar algumas das mentiras mais comuns e destrutivas em que as mulheres acreditam. Mas primeiro vamos analisar brevemente como somos enganadas e como a mentira leva à escravidão. De um modo geral, as pessoas não se tornam escravas do dia para a noite. Não acordam certa manhã e descobrem simplesmente que são viciadas em comida ou têm um temperamento que não conseguem controlar. Há uma progressão que leva à escravidão, a qual sempre começa quando nós ouvimos uma mentira. Foi assim que tudo começou no Jardim do Éden. Eva deu ouvidos às mentiras ditas a ela por Satanás. Acredito realmente que ela não tinha ideia de até onde essas mentiras acabariam levando a ela e a sua família. Talvez não tenha parecido particularmente perigoso apenas ouvir serpente, escutá-la e ver o que ela tinha a dizer. Ouvir em si não foi desobediência, mas, e aqui está a chave, ouvir um ponto de vista contrário à palavra de Deus colocou Eva em uma situação perigosa, que a levou à desobediência, o que, por sua vez, levou à morte física e espiritual. Dar ouvidos ao que não é verdade é o primeiro passo para a escravidão definitiva e a morte. É por isso que acredito ser tão importante acompanhar atentamente as informações que permitimos que entrem em nosso coração e em nossa mente. Sou a mais velha de 7 filhos e agradeço ao Senhor pela convicção que Deus deu aos meus pais de controlar os tipos de influências que eram autorizados a entrar em nossa casa quando estávamos crescendo. Meus pais eram cristãos de primeira geração. Eles só conheceram o Senhor na época em que já eram jovens adultos, quando estavam criando nossa família. Não tinham o benefício de muitos dos maravilhosos recursos e seminários que estão disponíveis para os pais de hoje. No entanto, Deus lhe deu a sabedoria e a coragem para criar seus filhos em uma estufa espiritual. Fizeram um esforço consciente para nos proteger de influências que poderiam ser prejudiciais e para nos rodear de influências que iriam nutrir espiritualmente nossa vida. Como resultado, crescemos com corações bem protegidos. Quando ainda éramos jovens, nosso coração foi sensibilizado quanto ao pecado e aprendemos a discernir entre o certo e o errado. Essa forma de educação dos filhos nem sempre faz sentido para nós. Nem sempre fez sentido para nós quando éramos crianças. Mas, como agradeço a Deus hoje por meus pais terem tido a coragem de dizer: não vamos permitir, conscientemente, que nossos filhos sejam influenciados pelas mentiras promovidas neste mundo. Desejavam ardentemente que crescêssemos para amar a palavra e os caminhos de Deus, que nossos corações fossem vivificados pela verdade e que nós a adotássemos para nós mesmos. Uma vez que nos libertassem daquele ambiente de estufa para o mundo, queriam que continuássemos a andar na verdade e que reconhecêssemos e rejeitássemos qualquer coisa que fosse falsa e enganosa. Como adulta, continuo a acreditar que é crucial proteger minha mente, escolher cuidadosamente as informações que permito que entrem em minha vida e rejeitar as que promovem o pensamento ímpio. O modo enganoso de pensar do mundo vem até nós por meio de muitas coisas: televisão, revistas, filmes, músicas, amigos, shopping centers e catálogos, para citar alguns. Uma dieta constante dessas influências mundanas há de moldar nossa visão do que é valioso, do que é belo, do que é importante na vida. Não existem mentiras inofensivas. Não podemos nos expor ao modo falso e enganador de pensar do mundo e sair ilesos. O primeiro erro de Eva não foi comer o fruto. Seu primeiro erro foi ouvir a serpente. Ouvir conselhos ou modo de pensar que não estão de acordo com a verdade é o primeiro passo no desenvolvimento de crenças erradas que acabarão nos levando à escravidão. Uma vez que ouvimos a mentira, o próximo passo em direção à escravidão é que nós
permanecemos na mentira. Primeiro a ouvimos, depois permanecemos nela. Começamos a considerar o que o inimigo disse. Meditando sobre isso, travamos uma conversa com o inimigo. Ponderamos que ele pode estar certo, afinal. O processo pode ser comparado à agricultura ou à jardinagem. Primeiro, o solo é cultivado. Abrimos-nos para informações que são contrárias à palavra de Deus. Depois, a semente é semeada. Ouvimos a mentira. Em seguida, a semente é regada e adubada. Permanecemos na mentira. Se permitirmos que nossa mente e coração permaneçam em coisas que não são verdadeiras, mais cedo ou mais tarde, nós acreditaremos na mentira. Nesse ponto, a semente que foi semeada começa a criar raízes e a crescer. De início, Eva escutou a oferta da serpente. Depois levou-a em consideração e começou uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Pouco tempo depois, acreditava que aquilo que a serpente havia lhe dito era verdade. Apesar de contradizer claramente a verdade do que Deus havia dito. Uma vez que ela acreditou na mentira, o próximo passo foi fácil. Ouça a mentira, permaneça nela, acredite nela, e mais cedo ou mais tarde, você agirá de acordo com a mentira. Agora, a semente que foi semeada, regada, adubada e se enraizou, começa a produzir frutos. O fruto do engano. Crenças conduzem comportamentos. Acreditar no que não é verdadeiro produz comportamento pecaminoso. Aquilo em que acreditamos será visto em nossa maneira de viver. Por outro lado, nosso comportamento está invariavelmente fundamentado no que acreditamos ser verdade. Não naquilo em que dizemos acreditar, mas naquilo em que realmente acreditamos. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. O importante é lembrar que todo ato de pecado em nossas vidas começa com uma mentira. Nós ouvimos a mentira, permanecemos nela, até acreditarmos nela e finalmente agimos de acordo com ela. Agora observe o que acontece em seguida. Rejeitamos a verdade e violamos a palavra de Deus, uma vez no que parecer ser uma questão menor. No entanto, na próxima vez em que somos tentados, descobrimos que é mais fácil pecar, e na próxima vez é mais fácil ainda. Mas não pecamos apenas uma vez, pecamos várias vezes, até que um sulco, um padrão pecaminoso, se abra em nosso coração. Antes que percebamos o que aconteceu, estamos em cativeiro. Uma fortaleza pecaminosa foi edificada. Satanás jogou a isca, nós a mordemos. E agora ele puxou a linha e nos capturou. Não se esqueça de como a progressão começou. Cada área de escravidão em nossa vida pode ser atribuída a uma mentira. A semente é semeada, é regada e fertilizada. Ela se enraiza e produz frutos. Não apenas um único fruto, mas uma colheita inteira. Uma colheita de escravidão, de destruição e de morte. Passando da escravidão para a liberdade. Quase todos nós temos em nossa vida áreas em que estamos cativos, porque temos ouvido mentiras, acreditado nelas e agido de acordo com elas. Como podemos escapar do cativeiro e começar a nos mover em direção à liberdade nessas questões práticas? Aqui estão 3 passos que devemos ter em mente, conforme começamos a lidar mais especificamente com as mentiras que nos colocam em cativeiro e a verdade que nos liberta. Número 1. Identifique as áreas de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Você provavelmente já sabe quais são algumas dessas prisões. Pode haver outras que não sejam tão óbvias. Peça a Deus para lhe mostrar as áreas específicas em que você não é livre. A Bíblia diz: pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. 2 Pedro 2:19. Quais são as áreas em sua vida nas quais você não está vivendo em liberdade como uma filha de Deus? Existem áreas em que você esteja sob escravidão física, comida em excesso, algum transtorno alimentar, abuso de drogas.
Você está sob a escravidão emocional. Ansiedade, medo, depressão, distúrbios emocionais crônicos, sexual, masturbação, pornografia, luxúria, fornicação, homossexualidade ou financeira, gastos excessivos, ganância, mesquinhez. Existem hábitos pecaminosos que atormentam, raiva, mentira. Você é escrava da necessidade de aprovação, da timidez excessiva, de falar demais, do vício de ver TV ou de ler livros de romance? Deus pode trazer outras áreas de escravidão à sua mente. Depois que identificar essas áreas, não apenas tente eliminá-las. Na verdade, você pode já ter buscado lidar com esses comportamentos, ter falhado e ter tido a tentação de desistir. Se quiser livrar-se de frutos venenosos que estão crescendo em sua propriedade, não é suficiente sair e colher todos os frutos do arbusto. Mais frutos vão crescer em seu lugar. A única maneira de se livrar definitivamente dos frutos venenosos é arrancar o arbusto pela raiz. É por isso que o próximo passo é tão importante. Número 2. Identifique as mentiras, a mentira ou as mentiras, na raiz dessa escravidão ou desse comportamento. Quais mentiras você ouviu, nas quais acreditou e que em seguida influenciaram suas ações, colocando-a em cativeiro? A resposta a essa pergunta pode não ser evidente de imediato. As raízes geralmente estão escondidas sob a superfície, e as mentiras, pela sua própria natureza, são enganosas. Precisamos do Senhor para nos ajudar a ver o que não é verdade naquilo em que temos acreditado. Nas páginas a seguir, vamos identificar 40 mentiras que muitas mulheres cristãs permitiram que criassem raízes e produzissem frutos em suas vidas. Peça a Deus para lhe mostrar em quais das mentiras do inimigo você acreditou, sejam as citadas neste livro ou outras que ele traga à sua mente, e para ajudá-la a se arrepender de ter acreditado nelas. Depois de identificar as mentiras específicas em que você acreditou, o que vem depois? Número 3. Substitua as mentiras pela verdade. Satanás é um inimigo poderoso. Sua principal arma é a mentira. Suas mentiras são poderosas. Mas há algo ainda mais poderoso do que as mentiras de Satanás: a verdade. Uma vez que identificamos a mentira, as mentiras que nos colocaram em cativeiro e nos arrependemos de acreditar nelas, temos uma arma eficaz para superar o engano, a arma da verdade. Cada mentira deve ser combatida com a verdade correspondente. Da mesma forma que ouvimos mentiras e nelas permanecemos, acreditamos e agimos de acordo com elas. Devemos começar a escutar a verdade, meditando sobre ela, crendo nela e agindo de acordo com ela. É assim que vamos pensar na escravidão para a liberdade. É assim que vamos passar da escravidão para a liberdade, pelo poder do Espírito de Deus. Como Jesus declarou, é a verdade que vos libertará. João 8,32. Então, aqui nós terminamos o capítulo 1. Nosso próximo encontro será no capítulo 2. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre.